Eu te amo. Uma frase simples, bonita e bem forte, mas com um significado completamente corrompido nos dias de hoje. Hoje, esta frase é usada para justificar controle, dependência, violência, crime e morte também. Então a pergunta aqui é direta: que tipo de amor é esse que mata? Porque já não é exceção, não é caso isolado. Infelizmente, isso já se tornou muito comum. Homens emocionalmente frágeis, insensatos, inseguros, imaturos que constroem a sua existência em cima de uma mulher. Esses mesmos não criam uma vida própria, eles criam uma dependência. Não constroem amor, criam posse. Não desenvolvem identidade, criam apego. Quando uma mulher decide dizer não, decide colocar um ponto final nessa relação, decide seguir o seu próprio caminho, o ego deles colapsa. O ego ferido vira ódio. Por quê? Porque eles não perderam a pessoa, perderam o controle que tinham sobre ela. Esse tipo de cara não suporta ver a ex melhor do que eles. E não, estar melhor não significa necessariamente estar com outro homem, principalmente no contexto em que vivemos atualmente. Mas eles não suportam a ver a liberdade da sua ex-companheira. Não suportam engolir a ideia de que ela seguiu em frente, de que eles não são mais necessários, entende? E é nesse ponto que as coisas pioram de verdade, porque nasce aquela frase e ideia doentia de que se ela não for minha, não será de mais ninguém. E isso é espelhado em comportamentos completamente doentios, mas que são de certa forma até previsíveis, como stalking, perseguição, controle de horário, vigilância, invasão de espaço, de tempo, invasão de privacidade, obsessão e, enfim, a lista só continua. Como um exemplo palpável disso, podemos citar o caso recente da menina que rejeitou educadamente o pedido de namoro de um rapaz. Por quê? Porque ela não estava pronta para um relacionamento, não entrando nesse mérito de ideia de estar pronto ou não, não é que ela esteja pronta, que para não ser, enfim, não é o caso aqui para ser discutido, ok? Então vamos pular essa parte. Como o rapaz foi rejeitado por ela, pois ela queria cursar medicina, e se você não vive debaixo de uma pedra, você, essa altura do campeonato, deve saber que medicina não é que ela só é difícil você passar no vestibular para entrar no curso. Sair do curso é muito mais difícil e requer uma atenção e um tempo muito grande, porque é um curso que é dedicado muito tempo de estudo da sua vida. Então, é normal quem ainda está cursando medicina não querer se envolver, relacionamentos nesse sentido, sabe? Porque realmente alguma coisa pode atrapalhar bastante o percurso. E é compreensível, nem que não fosse outro curso, não justifica o que vem a seguir. Este doente achou de alto e bom tom, no estilo "se não for minha, não será de mais ninguém", deferiu 30, sim, você não ouviu errado, 30 golpes de faca no rosto dela, sabe? Com a intenção de que, se ela não vai me querer, ela vai ficar feia e nenhum homem vai querer ela. Como se ela precisasse que algum homem queira ela. Nenhuma mulher, nenhuma pessoa precisa que alguém aponte o dedo e fale, é você que eu quero. Ninguém precisa disso. Isso daí não é salvamento. Muitas pessoas dizem, pessoas assim vão morrer solteiras. E o que você tem com isso, irmão? O que você tem com isso?
E tem mais, ele invadiu a casa dela, né? Não foi que, ele pegou ela ali na rua. Não, o cara ficou controlando a rotina dela, sabendo, olhando ali, horários que pessoas estariam em casa, que sairiam, horários que ela estaria sozinha, e simplesmente invadiu a casa dela. Ou seja, não é nem o perigo agora, não é nem mais você sair na rua e nunca mais voltar. O perigo tá invadindo agora, cara, tá muito pior. E, para finalizar esse caso, isso não é e nunca vai ser uma rejeição mal resolvida. Isso daí é um ego frágil em colapso. Porque se ele realmente amasse ela, ele iria respeitar a decisão. Porque o amor, ele não tenta te controlar, ele deixa você livre. Mas ainda assim se importando com você. E isso que esse cara fez, claramente não é amor. E claramente mostra que ele não era o pretendente certo para ela. Não que ela precise necessariamente de um, mas se ela for ter um na vida, claramente não seria este demônio em formato de pessoa. Como um bom exemplo também, podemos citar o caso do cara que deferiu 61 socos na cara da mulher. E não, cara, não é que ele estava descontrolado, é que ele só é uma pessoa perversa, uma pessoa insensata, uma pessoa desgraçada, muito desgraçada. Perdão falar isso no YouTube, mas é um desgraçado. Também teve o cara que arrastou a mulher pelos cabelos presa à roda de um carro. Enfim, só coisa normal, noticiada neste país, onde essa cultura de posse e de ego é tão doentia que você vê homens querendo desviver, para não dizer outra coisa, não sei se o YouTube me permite novamente, querendo desviver pessoas para supostamente ensinar uma lição, ou então desviver os seus próprios filhos e se desviver para poder dar uma lição na mulher que deixou ele, como se ela fosse uma propriedade dele. E casos existem nesse país doente. E sem contar que ainda tem aqueles doentes que não suportam a companheira deixar eles e ameaça cancelar o próprio CPF, entende? E eu quero deixar bem claro aqui, sou totalmente contra essa ideia de se autodeletar, mas se você quer fazer isso, saiba que ninguém tá te incentivando a fazer isso. Você tá querendo fazer porque você quer. Então, não culpe uma pessoa, não seja um doente ao ponto de pensar, não, eu vou fazer com que a pessoa fique com consciência pesada. O fato de eu ter me desvivido foi por culpa dela, pelo que ela fez ela sofrer. Não é. Nunca vai ser culpa da outra pessoa, irmão. Você que é uma pessoa que tem um ego extremamente frágil, você não tem um coração frágil, você tem um ego frágil. Se você fala coisas desse nível, ou pensa em desviver alguma pessoa parente dessa sua ex-companheira, sabe que você é um lixo de pessoa. Um lixo de pessoa. E de verdade, eu queria muito entender o que esses caras ganham com isso. Porque, tipo, não é desvivendo a sua parceira, ela não me quis, então, tipo. E agora que não vai ter como, né, amigo? Ela tá com o CPF cancelado, aí, então, obviamente, não vai dar. E pior, né? Ainda tem cara tão doente que ainda desenterra o cadáver pra fazer aquilo que você já sabe muito bem o que eu tô falando. Pois é, né? Ser mulher nesse país é perigoso, né? Nem depois de ir para outro plano você tem paz. Seu corpo é respeitado nem quando você vai para outro plano. Só deixando claro, galera, que eu tô falando muitas coisas assim só para tentar burlar o algoritmo do YouTube, porque qualquer coisinha ele pode considerar o vídeo como impróprio ou não fazer com que o vídeo viralize. E esse vídeo precisa ser viralizado, então, por favor, deixa seu like e se inscreve para poder viralizar esse vídeo. Valeu, tamo junto, galera. O pior disso tudo é esses homens imaturos querendo se livrar de uma culpa que claramente é deles. Tipo, ciúmes, ele a amava de verdade, ela destruiu o coração dele. Essas
coisas e várias outras, ou então tentar culpar a vítima, tipo, o lugar, a roupa, a provocação, enfim, essas coisas que eles já provavelmente já devem saber já de carteirinha do que eu tô falando. Não tentem justificar um crime com base num comportamento tóxico da outra pessoa. Não interessa. Coisa do tipo, ela me traiu, né? E daí você não vira uma pessoa menos traída apenas porque você cancelou o CPF dessa pessoa, tá certo? Por quê? Ela não teve caráter. Olha, a questão do caráter da pessoa, a questão de erro. O erro é da pessoa, mas a partir do momento que você comete um crime, o erro passa a ser... Não é nem questão de erro, o crime mesmo. O crime passa a ser seu. Porque a pessoa, ela não precisa de uma autorização para te trair ou... enfim, ou sair sem o seu consentimento, porque eu te garanto, se a pessoa realmente não possui caráter, não é a sua disciplina barra lição, seja lá como mais doentio que você ache, não é você que vai mudar a pessoa, porque não é você que vai mudar o fato dela não ter caráter. A pessoa, ela só vira uma pessoa, ela só cria caráter quando ela realmente está disposta a mudar. E não, você tentando puni-la de algum jeito não vai fazer com que ela mude, tá bom? Muito pelo contrário, você pode gerar traumas na vida da pessoa. Então, se ela pensava em pular a cerca, agora ela não vai nem pensar em nenhum tipo de relacionamento. Então, é o famoso parabéns, né? Você contribui para uma sociedade cada vez mais doente. Pois é, né? Cada um, né? Ela me traiu, essas coisas. E daí, amigão, você continua sendo corno. Só que agora você será um corno presidiário. Você estará dentro de um presídio, porque independente se a pessoa tem caráter ou não, isso é crime. Entenda, o erro do outro não te transforma num juiz, tá bom? Então, não queira pagar de sofrido, que a pessoa fez eu sofrer, assim, tudo. Você me fez fazer isso? Não, você fez isso porque você simplesmente quis fazer isso, e eu espero muito que você arque com as consequências dos seus atos. Eu acho engraçado homens querendo justificar abu, né, para falar coisas, né, por causa da roupa que a mulher estava usando. Então, se esse é o caso, como é que você me explica o caso daquela freira que teve o seu convento invadido, né, e enfim, esse caso vocês já sabem, eu não posso falar muito pro YouTube não derrubar, mas vocês sabem do que eu tô falando. E se é roupa também, por que crianças que não tem nada de atraente para um homem adulto são, né, pegadas e obrigadas a fazer coisas sem o seu consentimento, se é que vocês me entendem, gerando um trauma, entende? Então não culpe a vítima, tá bom? Não seja um babaca nos comentários compactuando com o criminoso. Não é querendo dizer que ele tá certo, mas olha a roupa, assim, tudo. Não, amigão, indiretamente você está compactuando com uma cultura negligente e omissa, tá bom? Não, você está no erro fazendo isso, chill. Se você pensa em fazer, você respira, pensa um pouquinho, porque não é qualquer coisa que a gente pensa na nossa cabeça que a gente pode comentar, tá certo? Então, por favor, repense se você tem esse tipo de pensamento que vítima, olha a roupa que tá usando, olha o horário que saiu de casa, olha isso tal. Por favor, repense, tá bom? Eu acho que alguém precisa te ensinar. Vai pro psicólogo, porque eu acho que alguém precisa te ensinar a ser um ser humano de verdade. Este vídeo está sendo gravado e postado exatamente no dia 8 de março de 2026. E eu estou gravando de madrugada, tá certo? Então, por que eu estou falando isso? Por quê? Porque hoje é dia da mulher, então pensa, será mesmo que a gente está no clima para comemorar? Será mesmo isso? Porque não seria muito melhor, ao invés de você dar flores, você dar respeito para as pessoas, para não dizerem que é mentira minha? Tá aqui, ó,
2 horas e 28 minutos da madrugada, tá certo? E por favor, eu espero muito que esse vídeo tenha gerado alguma conscientização, tá certo? E vamos apoiar nossas mulheres, tá certo? Porque chega de... Nossas mulheres brasileiras, no caso. Chega de tanta violência, chega de tanto controle, chega de tanta posse, de tanta misoginia, de tanto machismo. Isso é prejudicial para todos nós, gente. Pelo amor de Deus, parem de querer controlar o outro. Parem com isso. O erro do outro não te transforma em um juiz para você definir o que é certo, o que a pessoa tem que merece por isso, o que a pessoa merece por aquilo. Parem com isso, gente. Isso não é saudável. E mulheres, parem de romantizar relacionamentos abusivos. Sim, existem mulheres que compactuam, não é que compactua, mas que romantiza isso, coisa do tipo, tudo que eu queria era um obcecado por mim, eu só namoro o cara se ele for obcecado por mim, se ele for isso tudo, vocês sabem do que eu tô falando. Cara, você tem noção que o que você tá, ô famoso, você está se ouvindo? Você está se ouvindo? Eu já trabalhei com uma pessoa que disse que só vai namorar um cara se ele for obcecado por ela. Gente, isso não é bom. Isso não é bom. Vocês acham que as notícias se criam sozinhas? Não. Começa aí, com você romantizando um comportamento que supostamente seria romântico. Isso não é romântico. Parem de romantizar o erro. Parem com isso. Isso é prejudicial para vocês. O amor, ele gera vida. O apego não. O apego, ele destrói a vida da pessoa. Então, se você vê alguém, você fica obcecado pela pessoa, querendo a todo custo namorar com ela, nem que seja a força, você só está apegado. Você entra em colapso quando a pessoa te deixa, entra em uma depressão profunda. Eu te pergunto, você realmente ama a pessoa ou você só está extremamente apegado? Se você é dominado pelo seu apego, você está sendo dominado pelo seu ego. E isso destrói tua identidade, tá certo? O ego nada mais é do que falta de identidade. Então ele está tentando buscar identidade, se construindo na base de um apego doentio a uma outra pessoa. Apego destrói. Ele só destrói tanto você quanto o outro. Enfim, isso é aplicável a todos os tipos de conceito que você pode imaginar. Deixe seu like, viralize esse vídeo, por favor, ajude no engajamento desse vídeo, porque ele é importante. Eu não estou postando ele no dia 8 de março à toa. Então é isso. Você ama ou você apenas tem apego?